confiança e agradecer a Deus, pela oportunidade de poder compartilhar uma palavra com os irmãos. É um pouco diferente da escola bíblica, que a gente, lá vai se adaptando. E a esperança é que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações nesta noite, nesta manhã, nesta madrugada, porque o culto está sendo transmitido. Então, que o Senhor, pela palavra dele, venha falar a cada um de nós, segundo a nossa necessidade. O texto que nós vamos compartilhar nesta noite está lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15. E nós vamos estar lendo dos versos 1 ao 7. Evangelho segundo João, capítulo 15, dos versos 1 ao 7. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Assim diz a palavra do Senhor. Meu Deus, nós bendizemos o Senhor e te glorificamos, Pai. E eis que está aqui, Senhor, a tua palavra. Ela, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela, Senhor, tem o poder de nos transformar. É o teu instrumento nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, sermos enriquecidos pelo ensino do Senhor, através da tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito. Nós assim oramos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. O que se pode aprender em algumas horas? Quando lemos o Evangelho de João, dos capítulos 13 aos 17, nos deparamos com um momento de muitos acontecimentos, horas de algumas tensões. A narrativa de João, nestes capítulos, temos o Senhor ensinando aos discípulos acerca de questões fundamentais, como a humildade que deveria haver entre eles, a celebração da ceia, o Senhor indicando quem seria o traidor, o aviso a Pedro de que ele o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. Teve também palavras de despedida, que muito entristeceu os discípulos. A menção e a promessa de enviar outro Consolador, o Espírito de Deus. A metáfora da videira verdadeira, a oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17. Muitas questões em um período curto de tempo que antecedeu a prisão, a crucificação e a morte de Jesus Cristo, o Senhor. É importante lembrar que a narrativa de João, de 13 a 17, ocorre em um ambiente privado. O Senhor não se encontra mais nas ruas de Jerusalém, nem no templo. Não está diante de uma multidão de pessoas, mas somente seus discípulos estão com ele. Este momento inicialmente se passa em um cenáculo,
conforme diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 7. Tendo-se estendido pelo caminho até o jardim, no Monte das Oliveiras, conforme diz o comentário bíblico Esperança. Este texto do capítulo 15 tem por propósito mostrar a total dependência dos seguidores de Cristo no seu Senhor Jesus. Também os resultados da comunhão com Jesus Cristo que podem ser vistos em seus discípulos. E por último, o prêmio por esta comunhão com Jesus Cristo, o Senhor. O primeiro ponto fala da total dependência dos discípulos de Cristo Jesus. E podemos ver isso dos versos 1 à primeira parte do versículo 4. Vemos que o Senhor inicia esta metáfora apresentando personagens envolvidos. Isso se faz necessário para uma real compreensão dos discípulos. Assim como em outros relatos do Novo Testamento, Jesus sempre se apresenta dizendo: eu sou. Aqui o eu sou, a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Se faz necessário esta apresentação, porquanto os personagens usados pelo Senhor nesta metáfora era de conhecimento dos discípulos e os direcionava para o Antigo Testamento. Essa comparação que seria usada por Cristo era familiar para eles que eram judeus. O eu sou é um designativo que descreve Deus em todo o teu ser, continuamente usado por Jesus para referir-se a si mesmo. Em João, só acompanhando as metáforas que o Senhor Jesus utiliza, em pelo menos 7 vezes, ele faz o uso deste designativo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Em João 8,58 está escrito que o Senhor quase foi apedrejado por dizer: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Até este mesmo designativo foi dito por Deus a Moisés, para que transmitisse aos israelitas em Êxodo 3,14, que diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. A planta da videira também era familiar com o Antigo Testamento. Isso porque a nação de Israel era conhecida como a videira de Deus. Salmo 80, verso 8 diz: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. E o agricultor também não é diferente. É um personagem familiar do Antigo Testamento. Porquanto Deus, o Pai, foi aquele que trouxe a videira do Egito e a plantou em Canaã após expulsar as nações. O Senhor diz isto por meio de metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. No início desta metáfora, vemos então o Senhor apresentando-se a si mesmo, a videira verdadeira, e ao Pai, o agricultor. Israel havia falhado na missão como videira de Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, os versos 1 e 2 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 21, diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Por isso, então, o Senhor se distingue de Israel, não se revelando somente como a videira, mas afirmando de si mesmo, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Verdadeira no sentido de original, genuíno. Se Israel falhara no propósito de glorificar a Deus, resplandecendo a justiça e a santidade do Deus Todo-Poderoso, com Cristo é diferente. O prazer do Senhor, a videira verdadeira, está em cumprir a vontade daquele que o enviou. A metáfora é um método de linguagem simples,
mas possui uma didática eficiente. No verso 2 diz o Senhor: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. É possível, irmãos, vermos o Senhor se vestindo daquela planta para poder ilustrar para os seus discípulos aquilo que Ele estava ensinando. Algo como um teatro, para que eles viessem assimilar de maneira completa o ensinamento do Senhor. Embora a maioria deles fosse pescador, essa comparação não lhes era estranha. O cultivo de videira era comum e é comum entre os judeus. Desde os dias de Noé, encontramos relatos nas Escrituras desta planta. Até entre nós brasileiros, a videira é comum. O nosso país é um grande produtor de uvas. Eu trabalho com o transporte de hortifruti granjeiro. Todas as vezes que eu saio da Ceasa, eu saio com muitas uvas para o norte de Minas. Somos grandes produtores de uvas. Para os discípulos não era estranho aquela comparação. E por certo, não houve dificuldades de entender o processo de poda e limpeza descrito pelo Senhor. É algo comum no cultivo de várias espécies frutíferas. É um processo aparentemente simples, mas que carece de técnicas para que a limpeza e a poda possam alcançar o objetivo esperado. Acredito que algum de vós tem planta frutífera em casa. Se não for uma uva, tem um pé de laranja, um pé de mexerica. Acredito que alguém tem. Lá em casa até tinha um pé de maracujá, mas a Eliane não aguentou esperar, ele não quis desenvolver, ela cortou. Mas eu acredito que temos, algum de nós tem, algum de nós já se deparou com uma árvore frutífera. E ela precisa passar por um processo para que ela possa produzir mais frutos, e é justamente isso que o Senhor está ensinando aos seus discípulos. Eu me recordo de quando eu era um adolescente, isso não tem muito tempo, tá, irmãos? E meu pai, biológico, ele por maior parte da sua vida, ele trabalhou com jardim. Então eu começava, com 10 anos, eu comecei a ajudar ele no serviço. E eu lembro que nós íamos numa fazenda, uma vez por ano, para poder cuidar do pomar daquela fazenda. Meu pai, encarregado de podar, limpar, e eu ficava só na limpeza. Interessante que havia duas ferramentas que meu pai utilizava. Era o podão, para tirar as galhas secas, as folhas, né, mais secas, aparar aqueles ramos que produziam. Mas ele também tinha um serrotinho, para poder cortar as galhas que já não tinha mais folhas, já não tinha mais sinal de vida nelas. Essa experiência ela não é muito agradável, porque eu me lembro uma vez que eu tive que correr muito de 2 cães da fazenda, e isso aí foi traumático para mim. Os cachorros eram grandes e eu com 12 anos de idade, então assim, foi traumático. Mas acerca do processo que era realizado na limpeza daquelas árvores frutíferas, daquele pomar, quando eu estava estudando esta palavra, eu consegui lembrar, eu consegui assimilar o processo que era feito naquelas plantas para que elas pudessem produzir mais. E de fato assim acontecia. Porém é interessante que o Senhor não falou do processo que é feito na videira como planta da uva, mas não disse quais as ferramentas eram usadas pelo agricultor. O Senhor ele não diz aqui quais eram as ferramentas que eram utilizadas por aquele agricultor no exemplo que ele estava dando. Mas isso não se fazia necessário, uma vez que o cultivo da videira era algo familiar para os seus discípulos. É como quando dizemos, vou limpar a casa. As pessoas só falam isso, vou limpar a casa. Sabemos quais os materiais iremos usar. Vassoura, rodo, pano, produto de limpeza. Eu entendo que o Senhor ele não citou as ferramentas que eram usadas, porque os discípulos já sabiam. Mas no verso 3, como que respondendo uma pergunta que já pairava no ar,
diante daquilo que o Senhor estava ensinando os seus discípulos, o Senhor diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se há uma ferramenta apropriada para cada poda e limpeza da videira, se há uma ferramenta que é desenvolvida para cada serviço, para que o homem e mulher de Deus seja limpo, essa ferramenta é a palavra do Senhor. Ela é a ferramenta apropriada. O Senhor Jesus, em João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E o Senhor continua dizendo, na primeira parte do verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Todo ramo está organicamente ligado à planta e sua raiz. Está ligado organicamente quer dizer que não há adições, não há substâncias estranhas que possa deturpar o fruto que haverá de ser produzido pelos ramos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, diz o Senhor, Mateus 7,18. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós é semelhante à videira e os ramos. Assim como os ramos somente podem produzir se organicamente estiver ligados à videira, para que a seiva da planta os alimente, assim é a condição dos discípulos de Cristo. Somente se mantiverem ligados a Cristo, tendo um relacionamento com Ele, algo como que orgânico, sem misturas, sem adições, somente assim permanecerão em Cristo Jesus, e Cristo Jesus permanecerá neles. E essa comunhão, essa convivência, ela produz resultados. Os resultados da comunhão com Cristo Jesus são resultados visíveis. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. A parte B do versículo 4. Essa afirmação do Senhor deixa bem claro que o segredo para se produzir frutos é justamente isso, estar ligado no Senhor. Eu confesso que nunca vi uma galha de uma mangueira produzindo fruto depois de cortada. E muito menos um ramo de uva depois de cortado produzindo cachos de uvas. Isso porque toda a sustentação das galhas, quer seja da mangueira ou dos ramos da videira, precisam estar ligados à planta e suas raízes. Porquanto é delas que todo nutriente vem, os minerais necessários para a produção dos frutos vêm dela, da planta, da sua raiz. Essa total dependência que é ilustrada entre a videira e os ramos, descreve exatamente como deve proceder os seus discípulos com o Senhor. Eu sou a videira e vós os ramos. O Senhor deixa bem esclarecido quem Ele é e quem são os discípulos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O resultado dessa dependência, dessa relação vivida entre os discípulos e o Senhor, é justamente isso, os frutos produzidos. É algo notório. Se passarmos por uma vinha e não tiver uvas nas videiras, passaremos e iremos embora, não é verdade? Quem já foi aqui no norte de Minas? Na região ali de Pirapora, no projeto Jaíba, lá tem parreiras e mais parreiras de uvas produzindo. E entre Montes Claros e Pirapora, tem parreiras de uva na beirada da estrada. Quando essas parreiras estão carregadas, o cheiro da uva é uma tentação. Incomoda. Agora, se não tiver uva, se não tiver o fruto, não chama a atenção, não desperta o interesse.
O Senhor diz aos seus discípulos que assim seria com aqueles que permanecessem nele, daria muitos frutos. Agora, aqueles que não estiverem nele, nenhum fruto teria. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Talvez neste momento alguns de vós estejam se perguntando: que fruto é este que Jesus tanto falou? Que o irmão tanto tem dito? O fruto que desde o princípio o Senhor está referindo aos seus discípulos é o fruto do novo nascimento, a conversão a Cristo Jesus. É aquilo que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 24, dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz que contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É o andar em novidade de vida, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor afirma dizendo: sem mim nada podeis fazer. Porquanto essas coisas que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Gálatas, isso não tem como ser produzido pela força humana, pela capacidade humana. Somente o Espírito de Deus é capaz de produzir isto em nós. E isto é o fruto que o Senhor Jesus está mostrando para os seus discípulos, que eles deveriam buscar para que pudessem receber. Diz a Bíblia de Genebra, acerca deste versículo: a total incapacidade do pecador não regenerado torna a graça salvadora absolutamente necessária para o começo, o desenvolvimento e finalização da salvação no homem. A palavra do Senhor diz que aquele que começou boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não pensemos que seríamos capazes de produzir algo para ser aceito por Deus, sem que seja por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nada poderá ser apresentado por Deus e que venha a ser aceito, senão por meio de Jesus. Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele disse assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Aquele que está em Cristo, o fruto é visível. E também recebe algo como prêmio. É o terceiro ponto. O prêmio por ser dependente de Cristo. O verso 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Lembra do ramo improdutivo que o agricultor podou no início do verso 2? O Senhor lá disse assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Se lá o Senhor estava falando como quem estava vestido da videira, aqui o Senhor já fala como o cabeça da igreja. O Senhor, neste momento, descreve, já não fazendo uso mais da figura de linguagem do verso 2. Ele diz de maneira direta: uma pessoa que não permanece em mim, à semelhança do ramo, que não produza frutos, está dizendo o Senhor, será lançado fora, porquanto jamais pertenceu a Ele.
Porque não tem como permanecer em Cristo e não produzir os frutos que foram escritos por Paulo aos Gálatas. Uma vez que se está em Cristo, e Ele é a videira verdadeira, Ele não é a videira do Antigo Testamento que falhou em glorificar a Deus. Certamente, aquele que está nele irá produzir estes frutos. Certamente haverá uma mudança de vida. Para aquele que está em Cristo Jesus, não tem aquele negócio de eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Se de fato estiver em Cristo Jesus, haverá uma mudança de vida. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E Paulo exorta Tito a dizer: dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Tito 2, do versos 11 ao 15. Judas Iscariotes é um exemplo claro de um ramo que foi cortado. Andou com o Senhor por cerca de 3 anos e meio. Era conhecido como discípulo de Jesus. Certamente, quando evangelizou com os 12 e os 70, pessoas foram alcançadas, porquanto a evangelização não depende dos homens, mas de Deus. Provavelmente algum sinal foi realizado por ele, porque também não depende dos homens, depende de Deus. E até a noite da ceia do Senhor com os discípulos, ninguém sabia que ele seria o traidor. João, quando escreve este evangelho, nos relata que ele era de má índole, que Judas era ladrão. Ou seja, andou com o Senhor, viu, ouviu tudo que os demais contemplaram por parte do Senhor Jesus. Porém, nada daquilo foi capaz de mudar o coração de Judas, porque aprove a Deus ser assim. Judas estava com Cristo, andando com ele, mas Cristo não estava no coração de Judas. E por isso, ele, à semelhança de um ramo que não se produz mais, foi cortado. O último tópico fala do prêmio pela comunhão com Cristo. É de fato um prêmio, porque o verso 7 diz assim: porque diz o Senhor, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Permanecer nele, e as palavras do Senhor permanecerem em seus discípulos, tem por prêmio uma vida plena, de paz com Deus e paz em Deus. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis. Efésios capítulo 2, 17 a 22. Uma vez que tinham comunhão com o Senhor, quais seriam os pedidos dos discípulos para o Pai? Aqueles discípulos que já estavam há 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Porque o Senhor disse a eles, uma vez que eles estivessem no Senhor, e o Senhor estivessem neles, eles poderiam pedir o que quiseres ao Pai, e vos seria feito. Certamente aqueles pedidos teriam como propósito glorificar o Pai e o Filho.
E quanto a isso, o Senhor Deus Todo-Poderoso não teria dificuldade alguma para poder responder. Concluindo, não basta apenas dizer que é um cristão. É necessário viver uma vida pautada nos princípios ensinados pela palavra de Deus, pois só assim estaremos em Cristo e Cristo estará em nós. Então, como que vamos aplicar esta palavra nas nossas vidas? Primeira coisa, meus irmãos, é necessário nós examinarmos para sabermos se de fato estamos ligados à videira verdadeira. É necessário cada um de nós olhar para o nosso viver, para a nossa caminhada, para tudo aquilo que nós temos feito, para o testemunho que nós temos dado na nossa casa, na comunidade que nós estamos inseridos, no trabalho aonde trabalhamos, na escola aonde estudamos. Precisamos examinar para ver se temos procedido como aqueles que têm o fruto do Espírito Santo, ou se temos enganado a nós mesmos. E como que nós vamos apurar de forma mais eficaz ainda estas coisas em nossas vidas? Através da leitura bíblica. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, nos é revelado quem de fato nós somos. Através da leitura bíblica, através das orações, porque as orações nos levam a um estado de humilhação diante de Deus, quando nós reconhecemos que nós precisamos ser transformados. Não pense que pelo fato de não ver frutos de justiça em você, isto é o fim. Porque pode ser que tenha alguém nos acompanhando e pense assim, em mim nunca teve uma mudança, nunca houve, eu não consigo ver em mim uma transformação. Não pense que isto é o fim. Porque enquanto há fôlego, há esperança. Ezequiel 18, 23 diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Porque muitas das vezes a palavra exortativa, ao invés da pessoa pegar aquilo ali e fazer com um instrumento para buscar ser transformado por Deus, ela desiste da caminhada, ela desiste da jornada. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós arrependamos dos nossos erros, de tudo aquilo que nós deixamos de fazer segundo a vontade dEle, e possamos prosseguir, andando em espírito, não cumprindo a concupiscência da carne. A segunda aplicação, reconhecendo sua total dependência de Cristo Jesus. Pois só Ele, por seu amor e graça, pode nos transformar. Porquanto Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6, 37. Muitas das vezes nós queremos mudar pela força do nosso braço. Queremos ser pessoas melhores pela força do nosso braço. A gente por um tempo até consegue sustentar esta falsa imagem, mas porque não foi uma obra realizada da parte de Deus, mais cedo ou mais tarde, a realidade do caráter humano se revela. Então reconheça a total dependência de Cristo Jesus. Só o Senhor Jesus tem o poder para poder transformar a vida de um homem. A palavra de Deus
é rica de exemplos para que nós possamos acreditar nisto. E que nós possamos, reconhecidos que dependemos do Senhor, também cientes daquilo que precisamos ser transformados, que nós possamos buscar, através das orações, através da palavra de Deus, sermos aperfeiçoados, para podermos andar nesta terra, assim como Jesus Cristo andou. Vamos ficar sobre os pés.